Fala pessoal, mais um episódio aqui do The Talk. Eu sou o Michel, esse aqui é o Gustavo. Vamos trazer você um entretenimento sobre o tema muito importante que vai voltar à tona agora nesse período eleitoral, que é o deepfake. O que é o deepfake? São aquelas gerações de imagens, vídeos, conteúdos com pessoas reais, só que com o intuito de fazer alguma brincadeira ou alguma intenção maldosa. E o Gustavo, com sua especialidade no meio da fotografia, pode falar bastante desse embasamento e esse processo como é feito. E eu dou só o meu refino com base na tecnologia, que envolve as duas áreas. Então, Gustavo, conta pra gente o que você entende sobre deepfake, qual que é a sua opinião sobre isso? Existem maneiras positivas de utilizar esse meio do deepfake? Então, existe maneiras positivas sim, só que a maioria das pessoas não costuma usar para isso. Até porque esse meio de usar mais para o bem, ele não é muito divulgado. Que para o bem o que seria? Você pegar um rosto de uma pessoa para fazer um conteúdo mensal. A pessoa não precisaria se preocupar com isso. Acho que isso não é muito explorado. Acho que a parte que é mais explorada é justamente a parte que, pô, a pessoa vai ali, pega a sua foto, faz um vídeo te difamando sobre outro assunto, entende? Entendo. É muito comum, nesse meio do deepfake, muitas pessoas acabarem utilizando, para se autopromoverem, criar a sua própria persona na internet, saindo daquela vi que você parte também daquele pressuposto que a pessoa ela sai daquela vida real e vai para aquela Matrix. Uhum. Tanto que nasceram os canais darks a partir disso. São aqueles canais de pessoas que não existem, mas têm o interesse de fazer um conteúdo, assim, fora da curva, que tem uma liberdade maior. Nesse meio do deepfake, você já presenciou algum cenário, negativo, que você já viu isso, alguma coisa muito Cara, forte? em época de política, assim, é o que a gente consegue mais experienciar. Tanto questão da fotografia, que pelo menos o pessoal da minha área, reclama muito, por exemplo, uso de imagem sem autorização para poder justamente fazer o deepfake de uma pessoa, sabe. Isso a gente ouve muito falar, principalmente em época de eleição. É muito comum. E no meio da tecnologia, muitas pessoas utilizam não só uma falha do algoritmo, que é permitir esse tipo de conteúdo, se bem que o próprio Meta, ele já sinalizou que ele vai ser mais assertivo, vai ser mais rigoroso, nesse período eleitoral, por conta da questão das militâncias, muitas pessoas que utilizam, a voz do opositores para poder tentar passar uma imagem negativa, passar uma fake news, mas ainda para outros cenários, o algoritmo ainda tem uma falha, porque ele quer que tenha essa geração de conteúdo, essa geração de treta, que vende muito bem. Então, eu conheço muitas pessoas que têm essa necessidade de ter essa criação, ter essa tecnologia à disposição para poder ganhar dinheiro, poder vender certos produtos e também poder se envolver na autopromoção com o deepfake, onde ela pode criar, ela não quer aparecer, ela vai criar uma versão dela, um avatar dela, para poder se autopromover, só que existe o ponto negativo nisso, porque você dá a brecha para possíveis intenções maldosas com a sua imagem, por conta de deepfake que você começou. Que aí alguns utilizam, o cenário de bots, né, que pegam muito com a sua foto. Só que para você, o que isso traz de impacto negativo na visão da imagem, no conceito da pessoa original, da persona original antes da criação do avatar? Cara, pra mim e pra muitas pessoas, assim, que eu converso sobre, a gente reclama muito e se sente prejudicado justamente pela, eh, expressão da obra, sabe. Tipo, a pessoa pega uma foto sua que você demandou tempo, demandou estudo, demandou equipamento e distorce e, sabe, o seu trabalho fica de lado. Então e basicamente também é da criação, tipo, mesmo sem ter o rosto da pessoa ali ficou na foto e tudo mais, questão de manipular, até, fazer conteúdos maldosos ou por bem, a gente pessoal da fotografia ou de outras áreas também que mexem com imagem, a gente se sente um pouco desvalorizado na questão do trabalho, porque basicamente não precisa mais da gente, entendeu? Por exemplo: "Ah, quero uma foto sua aqui em outro lugar", mas simplesmente podem pegar, fazer um prompt e fazer um vídeo ou fazer um ensaio, entendeu? Acho que essa é a questão. Realmente. Mas é um impacto global. Então você entrou na esfera do prompt, né, do uso de IA. Como que na sua área hoje você utiliza com procedência a inteligência artificial, por assim dizer, para poder agregar ao trabalho? Porque a gente sabe que não tem como fugir, já cada dia que passa são 10 IAs novas, 10 soluções novas, e aquele debate ainda de todo mundo vai ser substituído, que a gente da área de tecnologia sabe que é uma mentira, porque
você tem muito caminho para a inteligência artificial entrar na fase de AGI que a gente fala, que é ela ter uma decisão no lugar do ser humano para muitas coisas, entendeu. Então isso não é o que acontece. Como que você trabalha com isso hoje? Cara, na questão da fotografia, a IA ela ainda é um pouco limitada, a não ser se a pessoa realmente quer adicionar elementos na imagem que fogem da realidade, assim, mas a pessoa que vive da fotografia crua, vamos dizer assim, ela não consegue muito alterar o trabalho com IA, a não ser que ela use, tipo assim: "Ah, quero criar imagens aqui em IA para poder reproduzir na fotografia". Aí sim, aí tudo bem. Mas em questão de trabalho final, assim, é um pouco difícil, mas, a gente que trabalha com edição, com tratamento de imagem, de qualquer jeito tá usando IA. Porque às vezes a gente quer remover alguma coisa da foto, ou até mesmo qualquer aplicativo de hoje em dia de edição, ele usa IA, querendo ou não. Mas hoje em dia, por enquanto, não afeta tanto no trabalho da fotografia para algumas pessoas que realmente não querem ainda ter esse sistema, tipo: "Ah, eu vou fazer uma foto aqui, metade dela eu só vou tirar a foto e metade dela eu coloco isso aqui na IA, muda a roupa dessa Isso, pessoa". a IA para complemento do Isso. trabalho, né, não para fazer sim, exatamente. E também existem muitas áreas que, principalmente na área do pessoal do meio da artístico, que tem um pouco de, preconceito com o uso de IA, acha que acaba atrapalhando um pouco da obra. Pra você no meio da fotografia, tem pessoas que ainda estão naquela de: "Ah, não vou usar, prefiro trabalhar da maneira antiga". Então, eu basicamente vejo isso, essas reclamações muito em restaurante. A pessoa não quer ou não gosta, não tem interesse em comprar, fotos, lanches ou comidas feitas por IA. Porque sabe que não vai ser uma realidade ou que o restaurante ou a pessoa não quer mostrar o produto real, é porque não pode ser tão agradável Até porque, assim, em diferente alguns da. cenários na construção, você percebe a diferença de uma Exato. originalidade. Você pega um próprio vídeo, que é até um debate sobre isso, não entrando numa questão muito técnica, você pega um vídeo de próprio desse meio de gastronomia, um vídeo food porn que o pessoal fala, que é aquele vídeo com queijo derretido, que tem toda um trabalho por trás comercial, com IA e sem IA. Você percebe muito nitidamente a diferença, até no próprio elemento, os elementos dos temperos têm uma diferença na construção, e é até engraçado, existe muita gente que hoje nem é do meio da fotografia, nem é da área específica e está lá construindo, se vendendo como se fosse, Uhum. tá. Mas, para você, essas pessoas que não utilizam, qual que seria o debate delas hoje para entenderem que pode ser um agregador de performance? Então, as pessoas que hoje não utilizam, elas precisam entender primeiro a história que elas querem contar, seja com prompt ou com uma fotografia de verdade. Eu quero passar essa história aqui pro meu prato, quero passar, por exemplo, no caso de restaurante, né? Quero passar essa história aqui pro meu prato, esse menu que eu tô fazendo. Então, seja IA ou não, acho que o primeiro ponto que ela tem que partir é a história que ela quer contar. Ah, a gente é um ambiente mais de família, a gente é um ambiente que você vai vir com os amigos depois do trabalho. Então, a partir disso, a gente consegue, seja na IA ou na fotografia, montar montar a imagem praticamente, criar cenários, fazer edições baseadas nessas histórias, entende? Sim. No nosso meio da tecnologia existe muito o debate do contexto, que para a IA ter uma entrega, ter uma entrega melhor, o contexto pensado até a entrega, ele tem que ser bem-sucedido. Senão, além de você perder tempo, acabar gastando os créditos, como em muitos casos, você demora mais tempo corrigindo um trabalho errado que ela fez, fazendo um processo de retrabalho, do que tendo um mais próximo da entrega que você quer. Um exemplo que você trabalha com fotografia, você pedir para ela fazer uma geração de imagem para compor um elemento de cenário que você tenha criado. Então você acaba perdendo mais tempo, quando você fazendo seria muito mais rápido, que a IA acaba te atrapalhando. Exato. Então o que que você acha sobre isso? Óbvio que existem cenários e cenários, o uso de IA, ele depende muito inicialmente do prompt inicial que você faz, também da versão que você escolhe, o nível de inteligência e lógica que ela vai ter, como também, a munição que você dá de referências para ela, tá. Porque não tem como você pedir: "Ah, eu quero que você faça isso", ela vai fazer uma consulta e vai te dar o que ela entendeu que seria.
mas quando você dá uma referência maior para ela, fica mais fácil o processo. Só que no meio artístico, dependendo do que for, porque muitas dessas geradoras de imagem, eles trabalham muito voltado para arte. Só que quando você parte para o comercial, acaba sendo muito diferente. Então, como que você costuma trabalhar com isso hoje, vendo essa eloquência na entrega do resultado da IA? Assim como a IA precisa de prompt, precisa de referência, a gente que trabalha com arte, seja foto ou vídeo, também precisa de referência. Não, sei lá, pode mandar uma foto e a gente vai basicamente entender que ir atrás, saber porquê dessa referência. Então, para mim, quanto mais prompts, assim, no modo geral, fotografia que são fotos ou mood board, assim, que a gente costuma falar, quanto mais referências, mais a gente consegue chegar num trabalho que seja agradável visualmente e que também faça sentido na história que o cliente quer passar, entende? Entendi. Legal. Pessoal, esse foi mais um episódio do The Talk. Obrigado, Gustavo, Eu agradeço aí pela presença. e acompanha a nossa rede social. Valeu!